Primeiro que o chamado para o ministério não tem preço, porque o ministério não consiste em receber, o ministério consiste em dar. Você não usa o ministério para enriquecer, mas você é usado pelo ministério para enriquecer o próximo. Quem é chamado não utiliza o ministério para poder crescer, mas é utilizado pelo ministério para fazer os outros crescerem, desenvolverem, para fazer os outros se aprimorarem. O ministério não diz respeito sobre o quanto você pode ganhar, mas sobre o quanto você está disposto a se doar. Porque você doa a sua vida, doa o seu tempo, doa os melhores anos da sua vida. Esse é o preço do chamado para o ministério. Você pode ter um hobby, nada contra, mas o ministério não é um hobby. Você pode querer enriquecer, mas para enriquecer você tem a sua profissão e o ministério não é profissão. Para ficar rico você pode investir em você, mas o ministério faz você investir em irmãos, faz você investir nos outros. O ministério é algo tão sério que quem tem realmente o chamado para o ministério, seja missionário, evangelístico, seja pastoral, que é o meu caso, ou qualquer outro ministério, você não imagina fazendo outra coisa que não seja o ministério. Quem tem o chamado ministerial somente se sente inteiramente, completamente realizado dentro do ministério, atuando, desenvolvendo, trabalhando, servindo no ministério pelo qual ele foi chamado. E quando você percebe que não há mais nada a fazer, não existe um ministério, você entende que o propósito da sua vida acabou. Porque o propósito da vida daquele que é chamado é viver o chamado, é cumprir o chamado, é desempenhar o chamado. Porque sem o chamado não há propósito e sem propósito não há vida. Porque o que dá propósito à nossa vida é cumprir o nosso chamado. Pois o nosso chamado ministerial é a missão da nossa vida. Só compreende essas coisas quem realmente tem o chamado ministerial. Pois existem pessoas que estão atuando no ministério sem ter o chamado, usufruem do ministério, usufruem dele como status, como fama. Pois quem compreende o chamado ministerial e tem comunhão com aquele que o chamou para viver o ministério, opta por viver como aquele que o chamou, na humildade, na simplicidade, na servidão. Pois quem nos chama para viver o chamado, para viver o ministério é o próprio Jesus. E foi Jesus quem disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Não se utiliza o ministério a fim de ter status, ou para ser servido, ou recompensado, ou até mesmo reconhecido, pois nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos arautos do rei, somos embaixadores de Cristo, e nós compreendemos que a nossa casa, o nosso reino, não são deste mundo. E que o reconhecimento dos homens não é nada diante do reconhecimento de Deus. E o reconhecimento que aquele que tem o chamado ministerial deseja e anseia receber é ouvir da boca do seu mestre, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito. Vinde e alegre-se com o seu Senhor. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o início dos tempos. Esse é o maior desejo daquele que tem o chamado para o ministério. O reconhecimento dos homens pode ser uma consequência de uma vida vivida na presença de Deus, dando um bom testemunho de Cristo, dando exemplo de integridade para os que estão à sua volta. E quando isso acontece, realmente as pessoas comentam. Olha, ali vai um homem de Deus, vai uma mulher de Deus. Um homem, uma mulher de Deus de verdade, aquele ali é cheio do Espírito Santo. Existe esse tipo de reconhecimento entre os homens. E existem também até no inferno, pois até os demônios reconhecem quem realmente serve a Deus e é cheio do Espírito. Lembra de Paulo e Silas em Atos 16? Quando eles estavam em Filipos? Eles estavam andando pela cidade e uma mulher possuída por demônios saiu gritando atrás dele. Esses homens aí, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Quem anda retamente diante de Deus tem o nome reconhecido até no inferno. Quando você entende, quando você compreende o chamado, quando você é íntimo daquele que te chamou, nada mais interessa, nada mais importa. Somente que você combata o bom combate da fé, acabe a carreira, conclua o ministério até o fim. Entenda o propósito do seu chamado, entenda que Cristo te chamou e para que Ele te deu o chamado. Por que Ele deve ter te dado o chamado? Pois quem tem o chamado ministerial não vive para si mesmo, mas vive para Deus e para o próximo. Além de ensinar os outros a serem discípulos daquele que o chamou. Verdadeiros discípulos de Cristo.
Para quem é chamado, uma vida sem trabalhar, sem servir no ministério, é uma vida simplesmente que não faz sentido. É uma vida que não tem sentido, porque cumprir o chamado é o que traz sentido para a vida do homem e da mulher de Deus que são chamados para o ministério. Quem é chamado para exercer o ministério não faz outra coisa, não é porque não sabe fazer, mas porque ele não quer fazer. Ele não se sente realizado em fazer outra coisa, ele tem consciência do propósito da sua existência e tudo o que ele deseja é obedecer a Deus e nada mais. Não adianta tentar explicar para quem não é chamado. Quem é chamado, que tem essa chama ardendo dentro do peito, é que vai compreender essas coisas. Quem não é chamado fica perguntando, mas por que você insiste nisso? Por que você se deixa humilhar desse jeito? Por que você se humilha tanto? Por que você deixa as pessoas pisarem em você, fazer isso com você? Por que você sofre tanto? Por que você não desiste e vai fazer outra coisa? Essas são perguntas de quem não tem um chamado para o ministério. Essas perguntas que geralmente eles fazem. Mas quem é chamado sabe que o seu mestre se humilhou e foi humilhado, chorou e se entristeceu, desceu da sua glória, morreu numa cruz, por aqueles que o amavam e até por aqueles que também o odiavam. E tudo que o discípulo de Cristo, todo aquele que tem um chamado ministerial quer fazer é ser como o seu mestre. Por isso ele não mede esforços, não importa a humilhação, pois tudo que o discípulo quer é agradar o seu mestre, aquele que o chamou para desempenhar o ministério. Não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa a humilhação, nada mais importa, apenas a vontade do seu mestre. Quem tem um chamado para o ministério, quem tem a intenção de viver a vida com Cristo, não tem intenção de receber fama, status, glória, honra ou poder, mas tem o propósito de ensinar aos homens a dar glórias a Deus. Todo status, toda honra, todo poder ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. É isso que aquele que tem o chamado gosta de ensinar e quer ensinar. O propósito de quem tem o chamado para o ministério não é de ser conhecido, mas tornar conhecido o precioso nome de Jesus. O chamado para o ministério não tem preço, não pode ser comprado, não pode ser vendido. É por isso que quem tem o chamado para o ministério não se vende, não se associa a corruptos, não é corrompido pelas riquezas desse mundo, pois sabe que o seu chamado foi pago com o preço de sangue, o precioso sangue de Jesus. E isso não tem preço.